Muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Igreja dos Vales, o nosso Pode Crer, esse podcast que tem gerado tanto conteúdo bom. Você que está nos assistindo pelo YouTube ou nos escutando no Spotify, quero te convidar a assistir ou ouvir os outros episódios, os episódios anteriores. Esse é o nosso 7º episódio, mas nós já falamos muitas coisas boas sobre missão, sobre família, sobre desafios de morar fora em outro estado, então tem muita coisa boa. E hoje a gente vai conversar mais um pouquinho aqui, eu estou muito bem acompanhado e eu quero dar as boas-vindas para ela, Lidiane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nicolas, obrigada. Que legal, Lid, a gente tem muita coisa para conversar, a gente já estava conversando antes, né, mas agora a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho que tu faz, mas antes eu quero que tu diga assim, quem tu é? Fala para as pessoas aí, quem a Lidiane é? Então, a Lidiane é uma mulher extraordinária, ousada, poderosa e que ajuda outras pessoas a descobrir quem verdadeiramente são, sua verdadeira identidade. E é isso aí, vamos lá, se desafiar. Casada com o Vilmar, meu Deus! Casada com o Vilmar, só mais ou menos 24 anos. Nossa. Bastante tempo, né? Nossa. Conheci o Vilmar, tinha 15 anos. E casaram com quantos anos? Eu casei com 21. Nossa. 6 anos de legal. namoro, noivado. Aos 23 tive o primeiro filho, o Lucas, que tem 16 anos. Tá gigante, né? Maior que eu, né? Meu Deus, tá gigante. E depois o Rafael. O Rafael veio um pouco depois, que vai fazer aí 10 anos. Que legal. Lid, além da tua... eu sei que tu, assim, tem a tua profissão, várias profissões, né? A Lid transita em muita coisa. Mas também é responsável pela Casa do Pão, diretora responsável pela Casa do Pão. Conta pra gente o que é a Casa do Pão. Primeiro eu vou contar como eu cheguei até a Casa do Pão. Ótimo. Porque eu acho que é bem interessante, assim. Eu congregava na Águas Claras e um dia eu descobri Casa do Pão, e eu pensei, o que é Casa do Pão? Será que vão vender pão? Será que a igreja vai começar a vender pão? Será que a igreja vai começar... Nunca imaginei que era o que realmente é. Então, eu vim entender melhor o que era a Casa do Pão e eu comecei a dar treinamentos lá na Casa do Pão para mulheres, treinamentos coaches. E passou algum período, Deus falou comigo sobre um restaurante popular. E foi muito incrível, porque eu estava conversando, eu estava, na verdade, discipulando uma pessoa. Uhum. E eu disse para ela assim, Deus está falando tanto comigo em restaurante. E vamos abrir um restaurante, eu disse para ela. E ela assim, bora lá. E na hora Deus disse assim para mim, eu cheguei a parar assim, e Deus disse assim, restaurante popular na Casa do Pão. E na hora veio o valor do restaurante, veio a ideia, o propósito do restaurante. E eu fiquei impactada assim, né? E agora, será que é? Fui até o coordenador na época, o pastor Marcelo Brito. Falei para ele, montei o projeto, falei e disse assim, olha, só que Deus falou comigo e eu que vou fazer. Não é para te fazer. Não só estou dando a ideia. Não estou dando a ideia, eu vou fazer. E ele disse, Lid, bora lá, porque eu também estava orando por alguém para que viesse me ajudar e vamos lá. Então, nós começamos com o restaurante popular. Então, a ideia do restaurante popular é atender a comunidade com um almoço gostoso, caseirinho. Muito bom, muito bom. Com um baixo custo. E atender também a população em vulnerabilidade social, aquela que não pode pagar, aquela que está na rua. Então, a gente atende essas duas demandas, a comunidade
E também a comunidade que ajuda, que contribui com o almoço, nos ajuda a manter os projetos sociais da Casa do Pão. E a partir da 1h da tarde, a gente doa em torno de 50 a 70 almoços por dia. Por dia. Por dia. Então, se você passar na frente da Casa do Pão, você vai ver uma fila de pessoas Sim. ali. E ali comecei a atender essas mulheres e começamos a montar o Mercado Solidário. A idealizar, o Mercado Solidário já era idealizado pelo nosso pastor. E nós começamos o quê? Compramos as prateleiras, montamos. Então, o Mercado Solidário, ele não é para que a pessoa vá lá e receba a cesta básica. A gente quer ensinar ela a comprar, a gente quer ensinar ela a administrar o dinheiro dela. E, a partir daí, ela tem que fazer as atividades da Casa do Pão. Então, nós temos psicólogas. Hoje, nós contamos com um time de 6 psicólogas voluntárias. Que legal. Mas a Cezuca hoje disponibiliza os estágios também na Casa do Pão. Que legal. Então, o pessoal da Cezuca faz o estágio na Casa do Pão. Cezuca, para quem não conhece, é uma universidade aqui da cidade vizinha, né? Isso, Cachoeirinha. Que legal. Então, eles estão estagiando ali Estagiando ali. Então, nós temos uma psicóloga responsável que cuida toda dessa parte. E ali a gente atende a comunidade, as pessoas do próprio cadastro. Contamos com a assistente social faz o cadastro dessas famílias, faz a visitação dessas famílias, vê a necessidade, porque às vezes não é só o alimento. Sim. É muito mais, né? Sim. Então, nós estamos enfrentando algumas situações de extrema pobreza, da pessoa realmente tu chegar lá na casa dela e tu dizer assim, uau. E não só isso também, a parte espiritual também. Então, junto com a assistente social, vai uma voluntária, que ela congrega também. Então, a assistente social faz o trabalho dela e a Rose faz o trabalho de oração quando precisa. Que legal. Então, a gente junta essas duas modalidades para que a gente possa ajudar essas famílias. Entendi. A Casa do Pão, então, para todo mundo entender, ela é uma associação, mas não é um lugar só que dá alimento. Não, ela trabalha com tudo, né? Sim, porque aí eu descobri que a Casa do Pão não vendia pão, né? E tu sabe, Nicolas, que muitas pessoas chegam lá para comprar pão. E daí nós falamos o quê? Aqui, o pão que você vai comer, esse você não encontra em lugar nenhum. Uau. Né? Que é Jesus, o pão da vida. Então, a Casa do Pão é uma associação beneficente que a gente presta serviço para a comunidade. Nós temos como nosso valor cristão, mas a gente atende todos os tipos de crenças. Não tem, você tem que ser cristão, não. Sim, qualquer não pessoa. faz acepção de nada. Não, qualquer pessoa que entrar lá, ela vai ser recebida com o amor de Jesus. Que legal. Ponto. Que legal. Então, tem o almoço popular, tem o mercado solidário, tem atendimento com psicólogo. O que é mais, assim? Nós começamos com orientação jurídica agora. Nossa, que legal. Temos o Dia da Visão, que você tem a possibilidade de ter uma consulta por 2 quilos de alimento e fazer o seu óculos ali a um preço mais barato. Que legal. Também a gente tem pessoas que fazem parte do cadastro, recebe a doação do óculos também. Então, tem pessoas, crianças que têm a necessidade, elas recebem. Nós temos o projeto Sarai, que é um projeto tão lindo que nasceu para atender adolescentes grávidas. Então, a gente está trabalhando ainda, né? Entendendo a demanda delas. A gente abriu um pouco mais para outros tipos de mulheres de qualquer idade. Mas é tão lindo ela ir lá, ela ser acolhida nesse momento tão importante que é a gestação. Então, no final, ela vai receber um kit, ela vai tirar fotos essa semana. Que legal. Essa semana vai uma mãezinha lá tirar foto da gestação. Que lindo, meu Deus. E a gente acompanha até 1 ano de idade. Porque a gente entende também que o pós-parto é tão importante quanto a gestação, né? Então, é lindo, 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 lindo esse projeto. Maravilhoso. Que legal. Tu sempre te identificou com essa área assim, social ou não? Foi uma coisa nova para ti? Sabe, Nicolas, que eu entendi o porquê que eu sou apaixonada por essa obra social. Eu entendi esse ano. Quando eu era criança, eu participei de muitos projetos sociais. Por exemplo,
Eu fazia ginástica olímpica Ah, que legal. dentro de um projeto social em São Paulo. A minha mãe, quando nós viemos para Cachoeirinha, para Porto Alegre, a minha mãe procurou projetos sociais. E então eu vivi muito dentro de fiz teatro pela prefeitura de Cachoeirinha, as oficinas. Então a minha infância foi muito dentro da ação social. No tempo, há muitos anos atrás, que tinha o ticket de leite. Não sei se tu já ouviu falar. Não. Ah, eu não sou tão velha assim. Mas você de repente vai saber. Hein? Ticket de leite há muitos anos atrás. Meus pais, eles eram responsáveis por essa distribuição das famílias lá em São Paulo. Então, eu percebi que é um legado que foi deixado. E quando eu falo do próprio almoço, eu penso assim, a minha mãe, se tivesse um restaurante popular no tempo que nós éramos crianças, de repente a minha mãe não tinha passado fome. Porque nós não passamos fome, mas a minha mãe passou. A minha mãe deixava de comer. Então, quando eu penso no almoço, quando chega uma criança lá, quando chega uma mãe lá, dizendo eu não tenho nada para o meu filho, Nossa. Sabe, eu largo o que eu estou comendo e pega, divido. Então, eu comecei a entender que isso veio da minha infância, veio dessa base. E os outros projetos também, a cesta em si, o alimento em si, né? Então, tem pessoas que criticam, mas por que não vai trabalhar? Mas é tanta demanda emocional. Sim. É tanta fratura emocional dentro de uma família. E aí eu utilizo aquele texto que Jesus disse, eu tive fome e me deste de comer. Ponto. Eu tive fome e me deste de comer. Ele não perguntou assim, por que você não está trabalhando? Por que você... Ele não pergunta, ele simplesmente dá. E o pastor Oséias escreveu sobre a Casa do Pão, e eu chorei muito quando ele escreveu, e ele falou sobre os 5 pães e 2 peixinhos. Que o segredo não era os 5 pão e os 2 peixinhos. O segredo é no momento que eu compartilho. Então, a questão do compartilhar é onde entra o milagre. O milagre aconteceu no momento que eles compartilharam. Que demais. Que legal. É muito lindo, assim. A gente já pode falar das redes sociais da Casa do Pão? Pode. Para achar no Facebook, no Instagram, o que é? ACP Casa do Pão. Tá. O pessoal pode ficar por dentro de todo o projeto lá, Sim. de tudo que acontece. Lid, vocês têm alguma ajuda de algum governo, alguma coisa assim? Não. Só do governo dos céus. Só da provisão de Deus. Só da provisão de Deus. Tudo que acontece lá é voluntário, é doação. Sim. Sim. E as pessoas que também nos ajudam a cozinhar, a que estão ali, elas também são assistidas, né? Então, elas chegam ali também com uma demanda, aonde a gente também, ela ajuda, ela recebe uma ajudinha de custo, simbólica, Sim. né? Porque ela está ali, de segunda a sexta-feira. E então, a gente vê também o quanto isso impacta na vida das pessoas, o quanto a Casa do Pão também está gerando renda para outras pessoas também. Até o almoço, esse almoço que vocês fazem, ele tem esse viés de abençoar as pessoas que não têm condições de comprar, mas também ele traz o sustento para a Casa do Pão, né? Sim, praticamente 80% da movimentação financeira da Casa do Pão é pelo almoço. Entendi. Então ele serve tanto para ajudar as pessoas que não têm, como para manter a Casa do Pão. Manter. Então é de segunda a sexta. Isto, a partir das 11 horas da manhã. Das 11 horas, pode Tem passar tele. ali. Tem tele também. Chamar no WhatsApp da Casa do Pão lá. Que legal. E os projetos, fala um pouquinho mais pra gente, o que é o Mercado Solidário? Então, o Mercado Solidário, ele acontece uma vez no mês. Sempre no terceiro sábado do mês, onde hoje nós atendemos 50 famílias. Essas 50 famílias passam pelo cadastro, passa pela assistência social e passa também pela visita. Então, a gente entende que um impacto social, ela leva no mínimo 1 ano. Eu não consigo mudar a vida de ninguém em menos de 1 ano. Ah, interessante isso. Ninguém muda em menos de 1 ano. Isso é estudado, não é a Lidy que está falando, Sim. mas isso foi colocado que
tu gera um impacto a partir de 1 ano na vida dessa pessoa. Então, a gente oferece, por exemplo, é um mercadinho mesmo. Se você vai lá, tem as prateleiras, é um mercadinho, e o açúcar tem o preço do açúcar do supermercado, o café, por exemplo, tem o café Melita, que custa um valor, o café Caboclo, que custa outro valor. Então, ele tem os valores ali. E essa família, ela recebe um voucher de um valor, depende da quantidade de pessoas Entendi. da casa, né? Por exemplo, uma pessoa que é sozinha não vai ganhar a mesma coisa Que com mais filhos. que tem Tudo mais isso filhos. vocês têm o controle ali por causa do cadastro. Sim. Então, ela vai pegar, ela vai ir no terceiro sábado do mês. Nós recepcionamos elas com um café da manhã. Então, é um momento muito Que é lindo, legal. né? Vamos falar a verdade. A gente que olha as fotos ali, é um cafezão, não é uma coisinha Não, assim. é um café de hotel. Demais. É de hotel. E nós temos testemunho, assim, de pessoas que disseram assim, quanto tempo fazia que eu não tomava um café com leite quentinho? Eu tô me sentindo uma princesa aqui, olha só, um café de hotel. Eles falam para nós, assim, então é muito emocionante e é um momento muito gostoso. Eu lembro de um dia, Nicolas, de um café que deu tudo errado. Não chegou doações. O bolo que foi doado abatumou. A pizza abatumou. E aí eles arrumaram a mesa e botaram os doces, o salgado ali, e as pessoas chegando, cheio de gente. E o Juliano e a Cris, que são os líderes do Mercado Solidário, triste por isso. E eu fui para minha sala e eu disse assim, Deus, o que tu queres nos ensinar com isso? E eu saí, olhei para eles e disse assim, nós vamos pegar essa mesa e nós vamos botar no centro e nós vamos botar todas as xícaras que nós estivermos aqui e nós vamos sentar e vamos tomar café com essas pessoas. E nós colocamos a mesa no centro, sentamos, todos os voluntários sentaram, mais as famílias, e nós tomamos o café. E uma pessoa chegou para o Ju, chorando, e disse assim, fazia muito tempo que eu não sentava ao redor de uma mesa para tomar um café. E aí, tu vai dizer o quê? Era choro, Meu porque daí a Deus. gente chorava e Deus disse assim, se alegramos quando temos pouco e alegramos quando temos muito. Foi o último café que foi pouco. A partir daquele dia nós só tivemos abundância, porque nós entendemos que nós temos que celebrar quando tem pouco Que também. demais, meu Deus do céu. Lindo, lindo, lindo. É lindo. E aí a pessoa chega para esse café e ela é direcionada. Ela tem Isso. uma palavra nesse café? Tem Eu uma sempre lembro disso. palavra, tem uma palavra. A gente ora com essa família, tem uma palavra de 5, 10 minutos para ativar mesmo elas. E depois ela passa para fazer as suas compras. E ela escolhe, viu? Ela escolhe o que ela quer levar. Não é a gente Com que põe. cestinha, Com tudo? cestinha, Que tudo. legal. Com E aí cestinha, depois tudo. ela escolhe, ela mesma faz os cálculos dela ali. Tem um voluntário que faz os cálculos, acompanha e faz os cálculos para ela. Nossa, que legal. E quando tem, por exemplo, o Dia das Crianças, a gente não dá o presente também, Nicolas. Quantas crianças gostariam de entrar numa loja e comprar um presente, né? E nós fizemos isso, nós fizemos uma loja. Nossa, Todos os que presentes coisa ficam na maravilhosa. loja e a criança entra e ela escolhe qual o presente que ela quer. Que lindo. Nossa. Isso traz um impacto para a vida da criança, assim. É só quem não teve e consegue ter essa dimensão, assim, né? O quão importante, o quão significativo é não dar o alimento, mas Sim. assim, parece uma brincadeirinha, né? Entra no mercado, vai comprar, mas não. Até para a criança que está acompanhando o pai na compra mesmo, compra. ali a criança entende, o meu pai ou minha mãe estão comprando. Estão comprando. Teve uma outra situação que chegou uma carroça. Parou na frente da Casa do Pão e desceu um monte de criança. E aquelas crianças diziam uma para outra assim, hoje nós estamos indo no restaurante. Meu É Deus. muito lindo. É muito lindo. E eu tenho um sonho, né? É um sonho que está ardendo muito. E eu creio que até o final, eu dei uma data,
Até o dia 20 de dezembro, nós teremos o nosso restaurante popular, onde as pessoas vão sentar para comer com dignidade. Elas não vão só buscar a marmitex. Sim. Eles vão sentar, eles vão comer, nós vamos servir, vai ter banheiro, vai ter roupas, vai ter pessoas para cortar cabelo. E assim O assim espaço vai, o todo espaço preparado. todo preparado para isso. Um mercado maior, aonde a gente possa ir com carrinho mesmo, elas possam ir com carrinho, aonde a gente possa não só ter o básico do básico, mas a gente colocar o que o meu filho gostaria de comer. Eu sempre penso assim, essa bolacha o meu filho gostaria de comer, então vai ter ali. Então a gente ter frutas, a gente ter verdura, a gente ter carne, ovos. Esse aí é o sonho de futuro. Sim. São coisas que hoje não tem no mercado. Não tem. Não tem. É só não perecível mesmo. Isto, exatamente. Mas eu creio que vai chegar o dia. Sim, vai sim. E está muito próximo. Não, e isso é legal de falar, porque quem imagina, quem não conhece a Casa do Pão diferente da gente assim, pode, por tudo que tu tá falando, tanta coisa que acontece, tanta coisa que tem, pensa, nossa, deve ser um lugar gigantesco, uma estrutura, mas não, vocês se viram num espaço pequeno, não é um espaço grande. Um micro espaço. Vocês adaptaram ali uma casa para fazer tudo isso acontecer. Sim. Né? Eu me lembro que eu sempre passo ali meio-dia, sempre tem um monte de gente, mas assim, é muita gente mesmo. Fica ali na frente, esperando e tal. E eu passei um dia do mercado solidário, que até o momento as pessoas precisam aguardar uma fila na rua, né? Isso. Mas vai mudar, o teu causa sonho da- vai Por se causa da realizar. pandemia também, né, Nicolas? A gente não pode botar todas Todo mundo para lá dentro. dentro. Aham. E eu passei ali um dia e fiquei pensando assim, nossa Deus, só o Senhor para dar sustento e condições para isso acontecer, porque era uma fila gigante na rua, e aí eu conheço a Casa do Pão, sei que a estrutura não é uma estrutura bem limitada, e vocês fazendo isso, nossa, com certeza Deus vai abençoar. E a gente vive por fé, né? É fé e é oração, e eu digo, aprendi, né, que se Deus deu a visão, Ele vai dar a provisão. Amém. E teve um dia, o ano passado, nós atendíamos 20 famílias, apenas, era o que... Por mês. Por mês. Aí E é sempre a mesma família? São sempre as mesmas? Então como elas têm que passar pelas atividades, então a gente dá 3 meses ali. Os 3 primeiros meses, normalmente, é um momento de conhecer. Porque uma pessoa que foi tão judiada, ela não vai se entregar logo nos primeiros meses. Então, tu tem que ganhar uma confiança. Então, a gente consegue perceber se realmente ela quer uma mudança, se ela quer uma transformação de vida nos 3 primeiros meses. Então, se a gente vê que ela vai ali, ela vai no outro, ela vai no outro, vai no outro, vai no outro e não quer nada com nada, a gente, né, a assistência social faz uma substituição. Conversa com ela e faz a substituição. Então, é feito todo é muito pensado. Não é nada assim, eu digo, às vezes as pessoas chegam e se Lídia, o que eu faço? Eu falei, vai orar. Vai orar. Porque é só o Espírito Santo para te dizer que aquela pessoa merece ou não merece. Sim. É brabo tu chegar lá, tu sabe quantos cadastros nós temos? Mais de 1000 cadastros. E tu ter que pegar no início do mês e escolher 50 famílias para te abençoar. Eu fico desesperada. Então, aí elas me perguntam, como é que eu faço? Eu falei, vai orar, porque é o Espírito Santo que vai te dizer. Não tem como. Então, a demanda é muitas pessoas realmente com necessidades. Não só, como eu disse, a porta de entrada é o alimento, mas a gente entende o trabalho num todo. Né? Então, a gente está também aí desenhando um projeto onde vai ser trabalhado com essas crianças também. Então, vai nascer... Né, estamos aqui dando como é que se diz? Spoiler. Um spoiler aí. Então, vai ser feito. Então, a gente está desenhando esse projeto para levar na prefeitura, para poder fazer direitinho, tudo direitinho, né? Lembrando que a Casa do Pão tem CNPJ, lembrando que a Casa do Pão tem alvará, né? Então, tem... Sim, tudo certinho. Tem o PPCI dos bombeiros. Então, a Casa do Pão ela é totalmente regularizada. Entendi. E se alguém quiser contribuir também, enfim, Lídia, é só chegar lá e fazer a doação, né? Seja de alimento, seja financeira. Até, assim, não é só o alimento que vai ser para o mercado solidário. Até o alimento que vocês usam para o almoço,
né? Pode ser doado também, enfim. Pode ser doado, Pix, né? Porque a gente precisa também do dinheiro, não só do alimento em si, né? Então, tem meses que é bem apertado, porque tem aluguel, água, luz, internet, a assistente social, né? Tem a cozinheira, tem toda a gasolina, então tem toda uma demanda que a gente apoia, né? Por exemplo, a cozinheira, né? Tá com a mãe internada no hospital. Estava semana passada. E como é que eu vou dizer para ela assim, eu não vou te ajudar essa semana porque você não veio, né? Não tem como. Sim. Então, ela recebeu a contribuição dela, cuidou da mãezinha dela, a gente conseguiu fraldas que a mãe precisava. Então, assim, a gente foi também apoiando, né? Entendi. E vocês utilizam muitos voluntários? Precisam de voluntários mais para ações específicas? Se alguém está nos ouvindo assim, eu queria ser um voluntário da Casa do Pão, o que essa pessoa pode fazer? Você pode, nós temos ações em supermercados, que é uma vez no mês, ou é no primeiro sábado do mês ou no segundo. Tem as ações nos supermercados, onde a gente vai para 3. Não fizemos mais por falta de voluntários para ir. Então, a gente conseguiu aí ir em 3 supermercados em um dia. Conseguimos arrecadar meia tonelada de alimento Que legal. no supermercado. Então, nesse sábado, para o Mercado Solidário também tem os voluntários. Também nós temos o Dia do Pão. Tem o Dia do Pão, a Casa do Pão tem pão. Tem pão também. Tem pão também. Então, nós temos o Dia do Pão. Você que faz pão, você que gosta de fazer pão, você pode, na terceira sexta do mês, que a gente distribui o pão. Então, você pode fazer o seu pão, levar na sexta de manhã ou quinta de tarde, e na sexta-feira a gente faz a distribuição do pão de casa. Que legal. A pessoa vai ali e ganha um pão. E vai ganhar o pão. Uhum. E no sábado a gente distribui para as famílias o que sobrou, a gente distribui no Mercado Solidário. Que legal. Que legal. Então, quem gosta, não precisa fazer pão como profissão, né? Não, mas gosta de fazer ali, pode doar então para a Casa do Pão. Sim, você também pode, por exemplo, café da manhã do Mercado Solidário, o Projeto Sarai, a gente recebe as mãezinhas com café também. A gente come bastante lá, né? É fartura. Então você pode doar um bolo, um salgadinho, você também pode colaborar não só com o alimento, mas também com o pronto, né? Para esse dia, né? E também no dia da semana, você pode fazer um voluntariado lá, se você puder. A gente precisa de gente para limpar a Casa do Pão, né? Eu quero ir lá ajudar, então lá. Nós ganhamos muita batata, muita batata. Por exemplo, nós ganhamos 50 quilos de feijão para doar, só que esse feijão veio sujo e tem que limpar, botar em saquinho. Sim, separar. Então, ou seja, tem serviço. Que legal. Tem serviço. Que legal. Lídia, assim, é muito apaixonante e uma das coisas que assim eu fico mais impressionado é justamente essa mentalidade que vocês têm de não é só dar alimento. Não é só... que nem muitas pessoas batem aqui na igreja, às vezes, eu só quero um alimento, mas a gente oferece o alimento, mas, assim, é muito mais do que isso. Muito mais. Né? Assim, Jesus fala, eu tive fome, me deste de comer, mas, assim, vai muito além disso. Vai. É sobre alimentar os pobres, mas é sobre trazer dignidade para eles também, né? E isso é uma das coisas que eu, Nicolas, né, particularmente, assim, fico muito impressionado com a Casa do Pão e muito feliz nesse sentido de, quando eu falo assim, alguém vem, tem 1 quilo de alimento para me dar, eu falo assim, tem, mas assim, tu já conhece a Casa do Pão? Porque a tua situação pode mudar. Pode mudar. Não é só pelo quilo, mas por arrumar um emprego, por fazer um acompanhamento com um psicólogo, sabe, toda essa estrutura. Então, isso é muito lindo na Casa do Pão. E também a gente tem assim, tem um grupo, tem um casal, que se você tem alguém para levar para desafio, para internar, é só entrar em contato também, que a gente faz toda também essa acompanhamento, mostramos aonde é que tem um centro de recuperação. Também acompanhamos, esse casal visita essas pessoas, então as pessoas chegam ali, a gente oferece o centro de recuperação também e vai, né? Nós temos a parceria ali com o abrigo de Cachoeirinha, né? Ali até essa semana levamos os cobertores, né? E
Então a gente faz muito disso. A gente recebe, o que a gente recebe, a gente compartilha. Então nós levamos para centro de recuperação, nós recebemos barrinha de cereal da Ritter. Então vem muita barrinha de cereal, a gente distribui no mercado, a gente dá para eles e quando sobra a gente leva para centro de recuperações também. Então o que recebe? Ganhamos cobertas, por exemplo, nós ganhamos de um hotel lençóis. O que nós vamos fazer com lençol branco? Aí eu me lembrei de asilo para os vozinhos que nesse frio, Sim. né, utilizam muito do pano, né? Fui lá, parei lá e larguei todos os lençóis, aqueles protetores de colchão para eles lá. Que então, legal. o que a gente recebe, o que a gente não utiliza, a gente compartilha entre outras comunidades. Também nós temos um brechó. A Casa do Pão em si, ali, nosso espaço, nós não temos como ter roupas ali. Até porque a gente lida com alimentação. Então, a gente não pode ter a roupa. E a gente recebe muita roupa, muita mesmo. Então, tem uma voluntária que abriu a sua casa, ali na Jobim, onde é um ponto de brechó mesmo. Então, ou seja, ela abre aos sábados e ela distribui a roupa para aqueles que não podem e para aqueles que podem paga 50 centavos, R$1. Só um valor simbólico. Só um valor simbólico para poder também dar importância, né? Sim. Dar importância ali. Então, a gente faz esse trabalho também. Então, não recebemos na Casa do Pão, orientamos a levar direto nesse ponto. Não está do jeitinho que a gente quer, mas ela abriu o coração dela, um espaço da casa dela, para a gente ser um ponto de coleta ali. Lid, muito legal saber de tudo isso. Meu Deus, é muita coisa, faltou tempo para a gente conversar sobre. Mas assim, a Casa do Pão, ela não é da Adevales. Quem é da Adevales, a Casa do Pão é da Adevales, mas ela é de todo mundo. Ela é da comunidade. Todo mundo que quiser contribuir, todo mundo que quiser ajudar. Então, gente, por favor, procurem a Casa do Pão no Facebook, no Instagram, procurem a Lid de alguma forma, ajudem. Vamos fazer essa associação ter realmente assim cada vez mais alcance e trazer mais transformações. Lid, muito obrigado por esse tempo que a gente teve aqui. A gente vai ter que marcar mais para poder conversar mais sobre isso. E muito obrigado para quem nos assistiu, nos acompanhou. Esse foi mais um Pode Crer, o nosso podcast aqui da Igreja dos Vales. Tchau, gente. Obrigado.